Ei, olha pra mim. Fica comigo, tá me ouvindo? Ela desmaiou no chão e ninguém parou. Grávida, abandonada, sem forças nem para pedir ajuda. Até que um homem acostumado a ignorar tudo decidiu agir. E essa decisão mudou tudo, de um jeito que ninguém poderia prever. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Melissa Santos olhava ao redor, mas ninguém a via. As pessoas passavam com pressa pela rodoviária, um fluxo constante de malas, conversas ao telefone e reclamações sobre o calor sufocante. Ela era invisível, mais uma pessoa sentada na calçada, mais uma história triste que a cidade preferia ignorar. Como ela havia chegado ali? A pergunta martelava em sua cabeça, um eco do desmoronamento de sua vida. 6 meses atrás, ela tinha um emprego como atendente em uma lanchonete, dividia um quarto de pensão e acreditava que, aos 23 anos, sua vida estava finalmente entrando nos eixos. Em uma festa de fim de ano da empresa, conheceu Rodrigo. Ele era bonito, engraçado, trabalhava como entregador e jurou que estava apaixonado. Melissa, carente de afeto desde sempre, acreditou em cada palavra. 2 meses depois, o teste de farmácia positivo mudou tudo. Você tem certeza que é meu? Foram as primeiras palavras dele quando ela, trêmula e esperançosa, mostrou o resultado. A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Como você pode perguntar isso? Ela respondeu, a voz falhando. Claro que é seu. Estamos juntos há 2 meses. Estávamos, ele a corrigiu frio, pegando a jaqueta do encosto da cadeira. Eu não vou estragar a minha vida por causa de um erro seu. Você que se vire. E ele saiu. Simplesmente saiu, bloqueou o número dela, mudou de endereço e desapareceu, como um fantasma que nunca existiu. Melissa tentou seguir em frente sozinha. Trabalhou até o 6º mês de gravidez, mas a barriga cresceu. As dores nas costas se tornaram insuportáveis. E a dona da lanchonete a dispensou com uma desculpa cruel. Não posso ter funcionária grávida se arrastando por aqui, querida. Você entende, né? Ela não entendia. Sem emprego, não conseguiu pagar o aluguel da pensão. A dona do lugar lhe deu 1 semana. Depois, jogou suas poucas coisas em uma mochila e trancou a porta. Desculpa, menina, mas isso aqui não é casa de caridade. Família era uma palavra que não existia para Melissa. Sua mãe morreu quando ela tinha 15 anos. Seu pai, um homem amargo e violento, a expulsou de casa aos 17, gritando que ela era um peso morto. Ela nunca mais voltou. Não tinha ninguém. Estava absolutamente sozinha. E agora estava ali, grávida de 7 meses, sentada na calçada quente de uma rodoviária, sem destino e sem um único centavo no bolso. A tontura começou de forma sutil, um embaçar na visão. O mundo começou a girar, as pernas se recusaram a obedecer. Socorro! Ela tentou dizer, mas o som não saiu. Então tudo ficou preto. Ela achou que sua história terminava ali. Foi quando Richard Ferreira a viu. Ele estava em seu sedã de luxo, parado no trânsito, revisando mentalmente a agenda de reuniões. Então, seus olhos foram atraídos para a figura na calçada. Uma jovem, visivelmente grávida, desabando lentamente sobre a própria mochila. Richard freou o carro no meio da rua sem pensar, ignorando as buzinas furiosas, abriu a porta e desceu com passos firmes. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade mórbida, mas ninguém parava. Ele se ajoelhou ao lado dela,
o tecido caro de sua calça tocando o concreto sujo. Verificou a respiração dela. Fraca, o rosto pálido, os lábios secos, o corpo esgotado. Moça, você consegue me ouvir? Ele disse a voz firme, mas controlada, tocando levemente o ombro dela. Melissa abriu os olhos devagar, assustada, e tentou se afastar instintivamente. Calma, ele disse, mantendo a distância para não assustá-la. Eu não vou te machucar. Você desmaiou. Eu estou bem. Ela murmurou, a voz fraca, tentando se sentar. Não, não está. Ele afirmou direto, notando o tremor nas mãos dela. Quando foi a última vez que você comeu? Ela hesitou, a vergonha misturada à confusão. Ontem, acho que foi ontem de manhã. Algo se apertou no peito de Richard. Ele era um homem racional, estratégico, conhecido por sua frieza implacável nos negócios. Emoções eram fraquezas. Mas aquela cena, aquela vulnerabilidade crua, despertou algo que ele mantinha trancado há anos. Vem comigo, disse ele, estendendo a mão. O gesto era um convite, não uma ordem. Vou te levar a um hospital. Eu não tenho dinheiro. A voz dela era um sussurro. Eu pago. Simples assim. Melissa olhou para aquele homem. O terno impecável, a postura imponente, o relógio caro no pulso, o olhar sério. Mas havia algo diferente ali. Uma sombra de algo que ela não sabia nomear. Ela não sabia explicar por quê, mas confiou. Segurou a mão dele e se deixou ser ajudada a levantar. Ele pegou a mochila rasgada dela com a outra mão e a guiou até o sedã. O alívio do ar-condicionado foi imediato. Durante o trajeto, ele não fez perguntas, apenas dirigiu em silêncio, mas não era um silêncio vazio, era um silêncio pensativo. Ele olhava para a estrada, mas sua mente estava a 1000 por hora. Talvez fosse a solidão de seu apartamento gigantesco, talvez fosse o vazio deixado pela perda de sua esposa anos atrás. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele não conseguiu ignorar o sofrimento de outra pessoa. Poucos minutos depois, chegaram à entrada de emergência do melhor hospital da cidade. Uma enfermeira apareceu prontamente com uma cadeira de rodas. Vamos levá-la para fazer alguns exames. Melissa olhou para Richard, a insegurança estampada em seus olhos. Você vai ficar... Ele hesitou por uma fração de segundo. A agenda dele estava lotada. Ele tinha uma reunião importante em menos de 1 hora. Mas então ele olhou para aquele rosto assustado, para aqueles olhos que pediam socorro sem dizer uma palavra. E a reunião pareceu insignificante. Vou ficar, ele respondeu, e a decisão soou mais certa do que qualquer negócio que ele já fechou. Ela assentiu, um alívio visível relaxando seus ombros. Enquanto ela era levada pelos corredores, Richard ficou na sala de espera. Observou as famílias, as crianças correndo, os casais se abraçando. Todos ali tinham alguém. E ele estava ali, esperando por uma completa desconhecida. Mas, de alguma forma, aquilo fazia mais sentido do que qualquer outra coisa em seu dia. 40 minutos depois, a enfermeira voltou. Senhor, pode entrar. Ela está mais calma e está pedindo pelo senhor. Ele entrou no quarto com passos controlados e parou ao lado da maca. Melissa o observou em silêncio. Ela já tinha mais cor no rosto, e um copo de suco vazio estava na mesinha ao lado. O bebê está bem, forte e saudável, disse a enfermeira sorrindo. Ela teve uma queda de pressão por desidratação e fraqueza, mas já está se recuperando. Vai ter alta ainda hoje, já pode ir para casa. A porta se fechou. O silêncio caiu entre os dois. E foi nesse exato momento que a expressão de Melissa mudou. A palavra casa pairou no ar, pesada e irônica. O alívio em seu rosto deu lugar a uma preocupação profunda. Ele percebeu. Quando ficaram sozinhos, ele quebrou o silêncio. Eu ainda não sei o seu nome.
Ela hesitou por um segundo, como se até mesmo seu nome fosse um fardo. Melissa. Ele assentiu. Richard. Mais um silêncio. Ela respirou fundo, reunindo a pouca força que lhe restava. Obrigada. Por tudo. De verdade, disse ela. A sinceridade em sua voz era palpável. Mas eu não quero mais atrapalhar. O senhor pode ir agora. Ele não se moveu. Deixe-me te levar para casa quando sair daqui. Ou posso esperar até alguém da sua família chegar. Ela abaixou o olhar, os dedos brincando com a borda do lençol do hospital. A resposta dela veio carregada de meses de dor e solidão. Ninguém vai chegar. O silêncio na sala ficou mais denso. Sou só eu e o meu filho. A mão dela foi automaticamente para a barriga, um gesto protetor. O pai do Benício não quis assumir. Eu fui expulsa de casa há muito tempo. A voz dela falhou por um segundo, mas ela se forçou a continuar, levantando o olhar para encará-lo, com uma dignidade desafiadora. Eu não tenho para onde ir. Agora que o senhor sabe a verdade, imagino que prefira ir embora. Minha vida é complicada demais, e o senhor parece ser um homem muito ocupado. Ele sustentou o olhar dela. Não havia pena em seus olhos. Havia análise, compreensão e algo mais. Você está certa. A resposta dele veio seca, direta. O olhar dela caiu na mesma hora. A decepção a atingiu silenciosa, mas profunda. Era sempre assim. As pessoas se assustavam com seus problemas. Ela já esperava por isso. Mas então ele continuou. Eu sou um homem muito ocupado. Uma pausa que durou uma eternidade. E também moro em um apartamento grande demais para um homem sozinho. Ela levantou o olhar devagar, o coração começando a bater mais rápido. Tem quartos sobrando. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio cheio de possibilidades. E eu tenho uma empresa, ele prosseguiu, a voz calma, metódica, com uma vaga de emprego disponível no setor administrativo. Nada muito complicado. E com auxílio creche, para quando o Benício nascer. A respiração dela travou. Ela piscou, tentando processar, certa de que estava ouvindo coisas. Se você aceitar, é claro, ele concluiu. A mão dela subiu até a boca, abafando um soluço de surpresa. Lágrimas que ela segurou por meses ameaçavam cair. Mas de por quê? Ela sussurrou. Por que um homem como você faria isso? Por uma desconhecida. Ele deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A voz dele saiu baixa, mas carregada de uma segurança inabalável. Você não é uma desconhecida. Uma pausa, enquanto os olhos dele desciam por um instante até a barriga dela. Você é a Melissa, mãe do Benício. E isso é o suficiente para mim. Por enquanto, o ar na sala ficou pesado. Era uma escolha, uma decisão, uma encruzilhada. Melissa engoliu em seco. O medo ainda estava lá, a dúvida. Mas havia algo maior agora, necessidade. E pela primeira vez em muito tempo, esperança. Uma pequena, frágil chama de esperança. Ela fechou os olhos por um segundo, pensando não em si mesma, mas no pequeno ser que carregava. Ela não podia mais escolher por orgulho. Precisava escolher por ele, e eles não podiam dormir na rua. Ela abriu os olhos e assentiu. Devagar, uma única lágrima escorreu por seu rosto. Ele não sorriu, apenas assentiu de volta, como se um contrato silencioso tivesse acabado de ser selado. O que você faria no lugar da Melissa? Teria a coragem de aceitar a ajuda de um completo estranho, mesmo sem ter outra opção? Ou o orgulho e o medo falariam mais alto? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. O trajeto até o apartamento dele foi feito em um silêncio carregado. Melissa olhava pela janela, as luzes da cidade passando como borrões, enquanto sua mente tentava acompanhar a velocidade com que sua vida tinha virado de cabeça para baixo.
Horas atrás, ela estava no chão de uma rodoviária. Agora, estava em um carro de luxo, ao lado de um estranho poderoso que lhe ofereceu o impensável. O prédio era uma torre de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. Quando o elevador privativo abriu diretamente no apartamento dele, ela hesitou na entrada. O espaço era vasto, minimalista e frio. Móveis de design impecável estavam dispostos com uma precisão quase cirúrgica sobre um piso de mármore que refletia as luzes da cidade. Era menos um lar e mais uma galeria de arte, um monumento à riqueza e à solidão. Foi então que os olhos dela focaram na mão dele, que ainda segurava a porta do elevador, e na aliança de ouro branco, lisa e discreta, em seu dedo. O estômago dela se contraiu. Sua esposa... A voz dela saiu baixa, cuidadosa. Ela não vai se importar com a minha presença aqui? Richard olhou para a própria mão, como se tivesse se esquecido que a aliança estava ali. O olhar dele se perdeu por um instante. Ela sempre me incentivava a ajudar as pessoas, ele disse, a voz neutra, mas com uma sombra de algo por trás. Era uma mulher muito boa. Ela faria o mesmo que eu estou fazendo, se ainda estivesse aqui. Melissa sentiu o peso daquelas últimas palavras. Sinto muito. Ele apenas assentiu sem prolongar o assunto, a máscara de controle voltando ao lugar. Não se preocupe, ninguém vai te incomodar. Eu não recebo visitas. Não tenho amigos que frequentem minha casa, nem família. Sou só eu. Ele a guiou por um corredor e abriu uma porta. Este é o quarto de hóspedes. Era uma suíte espaçosa com uma cama grande, lençóis imaculados e uma janela que ia do chão ao teto, com uma vista espetacular da cidade. Parecia um quarto de hotel 5 estrelas que nunca havia sido usado. Fique à vontade. A casa é de vocês. Ele enfatizou o plural, incluindo Benício. Ele deixou a mochila dela ao pé da cama e se virou para sair. Parou na porta. E, se sentir mais segura, pode trancar a porta. Ela assentiu, agradecida pelo gesto de compreensão. Mas quando ele fechou a porta atrás de si, ela não a trancou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Melissa dormiu em uma cama de verdade, sentindo-se segura de uma forma que ela não conseguia explicar. Os dias começaram a passar, e uma rotina estranha, mas surpreendentemente confortável, se formou. Richard saía cedo para a empresa, um império que ele comandava com mão de ferro. Mas Melissa começou a notar uma mudança. Ele, que costumava sair antes do sol nascer e voltar tarde da noite, começou a chegar em casa mais cedo. No começo, ela achava que era coincidência. Depois, percebeu que era intencional. Ele não entendia bem o motivo, mas um impulso novo o fazia querer estar ali, querer vê-la, querer ter certeza de que ela e o bebê estavam bem. Melissa, por sua vez, sentia-se inútil naquela casa impecável, onde tudo era feito por funcionários que apareciam em horários específicos. Ela insistia em ajudar. Tentava organizar a cozinha, limpar pequenas coisas, se oferecia para cozinhar. Eu preciso fazer alguma coisa, ela dizia, sentindo-se um fardo. Mas ele foi direto, cortando a tentativa dela com uma firmeza que não admitia discussão. Não, eu tenho funcionários para isso. Seu único trabalho aqui é descansar e cuidar de vocês dois. Ela não discutiu mais. A proteção dele era avassaladora, confortável, mas também assustadora. Ninguém nunca tinha cuidado dela daquela forma, sem pedir nada em troca. Em uma noite, algumas semanas depois, ela estava na cozinha, bebendo um copo de água, quando ele chegou do trabalho. O apartamento estava silencioso. "Boa noite", disse ele, afrouxando a gravata. "Boa noite", ela respondeu. De repente, ela se curvou levemente sobre o balcão da cozinha, a mão indo direto para a barriga. "Ei!" Ele se aproximou em 2 passadas largas, o tom de preocupação evidente em sua voz. "Você está bem?"
Aconteceu alguma coisa? Ela sorriu, um sorriso genuíno e cansado, ainda sentindo o movimento dentro de si. Ele só está agitado hoje. Chutou forte. Ela fez uma pausa, olhando para a própria barriga com carinho. Ele sempre chuta mais forte quando você... Ela parou no meio da frase, corando um pouco. Ele franziu o senho curioso. Quando eu... O quê? Ela desviou o olhar, meio sem graça com a própria observação. Quando você chega e fala... Disse ela baixo. Acho que ele gosta da sua voz. Richard ficou em silêncio, surpreso. De verdade. Aquele bebê, aquele pequeno ser que era o centro do universo dela, reagia a ele. Uma conexão que ele não buscou, mas que estava ali. Ele olhou para a barriga proeminente dela, depois para o rosto dela e sentiu algo se mover dentro de si. Eu posso... A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. A voz um pouco mais rouca que o normal. Os olhos dela se arregalaram levemente com a ousadia do pedido, mas não havia hesitação em sua resposta. Claro! Ela se sentou em uma das poltronas da sala, e ele, o CEO todo-poderoso, se ajoelhou ao lado dela, no chão. Com um cuidado que parecia antinatural para um homem de seu porte, ele aproximou a mão, mas parou a centímetros da barriga dela, como se pedisse uma última permissão. Ela pegou a mão dele e a guiou, colocando-a sobre o tecido do vestido que cobria sua barriga. Eles esperaram em silêncio. E então, aconteceu. Um chute forte, definido, diretamente sob a palma da mão dele. Os olhos de Richard se arregalaram. Ele sentiu o movimento, real, vivo, forte. Ele olhou para Melissa, um espanto quase infantil em seu rosto, uma rachadura em sua fachada de controle. Viu? Ela sorriu. Ele soltou um pequeno riso, quase imperceptível. Ele chuta forte. Ela o observou ali, ajoelhado, com a mão em sua barriga, o olhar perdido em um misto de surpresa e outra emoção que ela não conseguiu identificar. Você seria um ótimo pai, ela disse sem pensar. A frase pairou no ar. O sorriso dele desapareceu. A expressão mudou, a sombra voltando a seus olhos. Ele retirou a mão devagar. Ela dizia o mesmo. Ele respondeu, quase num sussurro, o olhar distante. Ela franziu o senho, confusa. Sua esposa? Ele assentiu, levantando-se, o momento de conexão quebrado. Acidente de carro. Há 3 anos. O clima mudou instantaneamente. A dor dele, embora não demonstrada, preencheu o espaço. Ele não queria continuar ali, naquele território vulnerável. Ele pigarreou, ajeitando a postura, o CEO de volta ao comando. Boa noite, Melissa. Durma bem. Ela o observou se afastar. Boa noite. E ele saiu. Mas, pela primeira vez desde que sua esposa se foi, aquele apartamento gigantesco não pareceu mais tão vazio. Havia uma nova vida ali, e um novo sentimento, perigoso e desconhecido, começando a crescer dentro dele. Outras semanas se passaram, e a gravidez de Melissa entrou no 8º mês. A rotina deles já não era estranha. Era a nova normalidade. Em uma noite, ela não conseguia dormir. A barriga pesava, a ansiedade pela proximidade do parto a consumia, e, para piorar, um desejo incontrolável a atacou. Arroz com chocolate derretido. Ela tentou ignorar, virou de um lado para o outro na cama, mas a ideia fixa não a abandonava. Suspirando, ela se levantou, caminhando em câmera lenta até a cozinha, tentando não fazer um único ruído. Abriu os armários com cuidado, procurando o pacote de arroz. Na tentativa de alcançar uma prateleira mais alta, seu cotovelo esbarrou em um copo. O som do vidro se estilhaçando no chão de mármore ecoou pelo silêncio absoluto do apartamento. Ela congelou, o coração disparado. A porta do quarto dele se abriu com força. Passos rápidos, pesados, e então ele apareceu na entrada da cozinha. Estava usando apenas uma calça de moletom, o peito nu, largo e definido, o olhar alerta e feroz. Você está bem?
Se machucou? Ela tentou explicar, completamente sem jeito. Eu só... Não se mexe. Ele a interrompeu, a voz firme, vendo os cacos de vidro espalhados perto dos pés descalços dela. Antes que ela pudesse reagir, ele a pegou no colo. Com uma facilidade que ignorava completamente o peso de seus 8 meses de gravidez, ele a ergueu e a levou para longe dos cacos, colocando-a sentada na poltrona da sala. Ela ficou em silêncio, o rosto queimando, o coração batendo descontroladamente, tentando não focar no fato de que ele estava sem camisa, que os braços dele eram fortes e que o calor de sua pele parecia ter se transferido para a dela. Ele voltou para a cozinha e começou a recolher os cacos com cuidado. O que você estava fazendo a essa hora, Melissa? Se estava com fome, era só pegar algo pronto. Seria mais fácil e mais seguro. Ela respirou fundo, a vergonha tomando conta. Você vai me achar uma boba. Promete que não vai rir? Faz tempo que eu não faço isso, então acho que não vai ser difícil cumprir. Ele terminou de limpar o chão e se virou para ela, os braços cruzados, esperando. A postura dele era imponente, mas havia curiosidade em seu olhar. Ela falou rápido, como se quisesse arrancar um curativo. Eu estou com uma vontade louca de comer arroz com chocolate derretido. Silêncio. Ele a encarou por um longo segundo. Então, um sorriso de canto lento e devastador apareceu em seu rosto. Você prometeu, ela acusou, sentindo-se ridícula. Ele não respondeu. Apenas caminhou até um dos armários, pegou um avental preto, amarrou-o na cintura e começou a cozinhar. Sem camisa, de avental, no meio da madrugada, para satisfazer um desejo de grávida. Ela ficou olhando, em silêncio, encantada, pelo gesto, e ela tinha que admitir, pela visão também. Enquanto mexia o arroz na panela, ele se virou levemente e percebeu o olhar dela, fixo, diferente. Ele se deu conta de que ainda estava sem camisa, mas agora era tarde demais para se importar. Havia algo no olhar dela, admiração e algo mais. Um tipo de olhar que ele conhecia, mas que não via há muito, muito tempo. O olhar que sua esposa costumava lhe dar. Ele pigarreou, quebrando o momento. Já está na hora de começarmos a comprar as coisas do bebê. Ele precisa de um quarto quando nascer. Melissa piscou, voltando à realidade. Não precisa se preocupar com isso. Você já fez tanto. Ele nem a deixou terminar. Eu não aceito não como resposta. Considere um presente do tio Richard. Minutos depois, ele terminou. Colocou o arroz em uma tigela, derreteu uma barra de chocolate por cima e levou até ela. Ela provou, e os olhos dela se fecharam em pura satisfação. Está perfeito, ela disse, e sem pensar pegou uma colherada e a estendeu para ele. Experimenta. Ele parou, olhando para a colher, depois para ela. O gesto era tão natural, tão íntimo. Revelava uma familiaridade entre eles que ambos vinham ignorando. Ele hesitou, mas abriu a boca e provou. É chocolate, acho que fica bom com qualquer coisa, ele disse, com uma seriedade fingida que a fez rir. Ela continuou comendo satisfeita. Quando terminou, ela se levantou. Obrigada. Ela voltou para o quarto e ele para o dele. Mas naquela noite, nenhum dos dois dormiu direito. Porque algo definitivamente havia mudado entre eles. Não era mais apenas gratidão ou compaixão. Era outra coisa. Algo que ambos sabiam que era perigoso, mas que secretamente não queriam que parasse. Será que o Richard está agindo apenas por compaixão pela esposa que perdeu? Ou você acha que a Melissa e o bebê despertaram algo novo nele? Me conta aqui o que você acha que está realmente acontecendo no coração desse homem. O dia seguinte, a aventura do arroz com chocolate amanheceu com uma atmosfera diferente no apartamento. Havia uma consciência nova entre eles, uma familiaridade que não podia mais ser ignorada.
Eles se moviam pelo espaço com uma espécie de dança silenciosa, os olhares se cruzando com mais frequência, os silêncios carregados de palavras não ditas. Naquela tarde, enquanto estavam sentados na sala, ela o observava ler alguns relatórios da empresa. Ele estava totalmente concentrado, a testa levemente franzida, a imagem do CEO implacável. Mas ela não via mais apenas isso. Ela via o homem que cozinhou de madrugada, que se ajoelhou no chão para sentir seu filho chutar, que carregava uma dor silenciosa pela esposa que perdeu. Você disse uma vez que não tinha amigos. Ela quebrou o silêncio. A voz suave. Ele levantou o olhar dos papéis, surpreso. No mundo em que eu vivo, amizades verdadeiras e leais são mercadorias raras, difíceis de encontrar. Não só no seu mundo. Ela respondeu com um pequeno sorriso triste. Ele voltou a encará-la, esperando que ela continuasse. Mas eu sinto que acabei de ganhar um. O silêncio que se instalou foi denso, carregado. Você tem sido muito mais do que um amigo para mim, Richard. Ela continuou, a sinceridade transbordando em sua voz. Você salvou a mim e ao meu filho de um destino que eu nem gosto de imaginar. Você é um bom homem e um bom amigo. Eu espero que me considere sua amiga também. Ele a olhou. Um olhar direto, profundo, que parecia ler sua alma. Ele colocou os relatórios de lado, levantou-se e caminhou até ela. Parou na frente da poltrona onde ela estava sentada. Instintivamente, ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto dela. O gesto foi lento, simples, mas íntimo demais para ser ignorado. A pele dela se arrepiou com o toque leve de seus dedos. Amiga! Ele repetiu, a voz baixa, quase um sussurro. Ela sustentou o olhar, o coração batendo mais forte. Ele se inclinou um pouco, apoiando as mãos nos braços da poltrona, cercando-a. Claro, disse ele, a voz descendo um tom. Você sabe mais sobre mim do que qualquer outra pessoa viva. Você viu um lado meu que eu mantenho escondido do mundo. Isso faz de você muito mais do que minha amiga. O olhar dele se intensificou. Ela sentiu a respiração ficar presa. Ele estava perto, perto demais. Ela podia sentir o calor que emanava dele. Podia ver cada detalhe em seus olhos. Ele apenas se afastou devagar, deixando-a com o coração acelerado e a certeza de que a palavra amizade era pequena demais para descrever o que estava nascendo entre eles. No fim de semana, ele cumpriu sua promessa. Levou-a para comprar tudo para o bebê. Em uma loja exclusiva e caríssima, eles andaram pelos corredores repletos de berços, cômodas e minúsculas roupinhas. Para qualquer um que olhasse, eles eram a imagem de um casal feliz e ansioso pela chegada do primeiro filho. O seu marido tem um gosto excelente. A vendedora disse a Melissa, enquanto Richard analisava a estrutura de um berço de madeira maciça. É raro ver os pais tão envolvidos. Melissa corou e abriu a boca para corrigir, mas Richard interveio, sem desviar o olhar do berço. Eu só quero o melhor e mais seguro para ele, e para a mãe dele. A vendedora sorriu, encantada. Melissa ficou em silêncio, o coração dando um salto com a naturalidade com que ele disse aquilo sem corrigir a vendedora. Durante toda a tarde, ele a tratou como uma rainha. Quando ela se curvava para olhar algo, a mão dele encontrava nas suas costas um gesto possessivo e protetor. Ele pedia a opinião dela para tudo, da cor do enxoval ao modelo da poltrona de amamentação. Eles estavam construindo um ninho, e pela primeira vez, Melissa se permitiu sonhar que aquele ninho poderia ser dela de verdade. Voltaram para casa com o carro lotado de sacolas e caixas. Nos dias seguintes, eles montaram o quarto juntos. O cômodo que antes era um escritório sem vida foi se transformando no quarto de um bebê, cheio de cores suaves, móveis novos e a promessa de uma nova vida.
Na noite em que terminaram de arrumar tudo, o quarto estava perfeito. O berço montado, as roupinhas dobradas na cômoda, a poltrona no canto esperando pelas longas noites de amamentação. Richard tinha saído para resolver um problema urgente da empresa. Melissa ficou ali, sozinha no meio do quarto, a mão acariciando a barriga. A beleza e a perfeição de tudo aquilo a atingiram com a força de um soco. Era mais do que ela jamais sonhara em ter. E era por isso que doía tanto. Ela não sabia que Richard já havia voltado e estava passando pelo corredor. Ele ouviu a voz dela, baixa, um sussurro, e parou. Não era certo escutar, ele sabia. Mas então ele ouviu o próprio nome e não conseguiu se mover. Você gosta dele, não é, meu filho? Ela dizia, a mão deslizando pela barriga. Do tio Richard. Ele é tão bom pra gente. Bom demais. A voz dela mudou, tornou-se mais triste. Só que às vezes ele parece tão sozinho, tão perdido naquela armadura que ele usa. E você já gosta dele também, eu sinto. Você sempre se acalma quando ouve a voz dele. Acho que você puxou a mãe. Ela deu uma risadinha sem humor. E então a voz dela ficou séria, contida. Mas quando você nascer, meu amor, a gente vai ter que ir embora. Do lado de fora, no corredor escuro, o mundo de Richard parou de girar. Ir embora? A ideia era tão absurda, tão inaceitável, que ele pensou ter ouvido errado. A gente não pode se apegar assim, ela continuou, a voz embargada. Não a um homem como ele, porque ele vive em um mundo que não é o nosso. E quando a gente for embora, vai doer. Vai doer demais. Ele fechou os olhos com força, uma dor aguda apertando seu peito. Eu sei que vai doer, ela sussurrou, e agora ele podia ouvir o choro contido em sua voz. Porque eu já estou apegada, e eu não consigo nem pensar no dia em que vou ter que sair por aquela porta e não o ver mais. Ela respirou fundo, tentando se recompor. E além de tudo, ele ainda é lindo de um jeito rústico que me deixa... Ela parou envergonhada do próprio pensamento. Melissa, se controle. Você está grávida e vulnerável. Ele só está te ajudando. O que um homem como ele, poderoso, rico, viúvo, iria querer com uma pobre coitada sem família e com um filho de outro nos braços? Do lado de fora, ele não sorriu. A pergunta dela o atingiu com a força da verdade. O que ele queria com ela? A resposta o assustou. Ele queria tudo. Ele se afastou em silêncio, o coração batendo descontroladamente, e foi para o seu quarto. A ideia de que ela planejava ir embora, de que ela via a ajuda dele como algo temporário, acendeu um fogo possessivo dentro dele. Ele não a deixaria ir. Nunca. Naquela noite ele também não conseguiu dormir, mas não foi por desejo, foi por medo, o medo de perdê-la, e pela certeza de que precisava agir. Era madrugada quando ela acordou com um gemido baixo, uma dor aguda, diferente de tudo que já tinha sentido, irradiou de suas costas para a barriga. A dor veio em ondas, forte, implacável. A mão dela foi direto para o ventre endurecido. Richard! Ela chamou, a voz tensa, cheia de dor e pânico. A porta do quarto dele se abriu quase no mesmo instante. Ele não estava dormindo, estava esperando. Ele apareceu ao lado da cama dela, já vestido. O que foi? O que você está sentindo? A voz dele era calma, mas seus olhos estavam em alerta máximo. Eu acho... Ela respirou fundo, tentando suportar a contração que a paralisava. Eu acho que chegou a hora. Ele não hesitou por um segundo. Vamos para o hospital. O trajeto foi urgente, mas ele dirigia com uma precisão fria, uma mão no volante, a outra segurando a dela com firmeza. No hospital, tudo aconteceu em um borrão. Enfermeiras, médicos, uma cadeira de rodas. Ela foi levada para a sala de parto e ele não saiu do lado dela nem por um instante. Em meio à preparação caótica, uma enfermeira perguntou de forma rotineira:
O pai vai assistir ao parto? O tempo pareceu parar. Os dois se olharam. A pergunta pairou no ar, expondo a realidade da situação deles. Ele não era o pai. Ele não respondeu. Apenas a olhou, deixando a decisão para ela. Melissa entrou em pânico. Se ele ficasse, o laço se tornaria real demais. Inquebrável. E ela ainda carregava o plano de ir embora, como uma forma de autoproteção. Ela não podia amarrá-lo a ela e a seu filho para sempre. Não era justo. Ele viu a hesitação, o conflito em seus olhos e entendeu tudo. Entendeu o medo dela de se apegar, o plano dela de fugir, e ele não ia permitir. Ele se aproximou, ignorando a enfermeira, e abaixou o rosto até ficar perto do dela. Falou baixo, a voz firme, para que só ela ouvisse. Eu não vou sair do seu lado, nem do lado dessa criança. A respiração dela falhou. E quando ele nascer, eu quero continuar aqui. Eu não consigo mais imaginar aquela casa sem o barulho de vocês. Se é isso que está passando pela sua cabeça, Melissa, pode parar agora mesmo. A mão dele apertou a dela, um elo de força e promessa. Você não precisa ir embora. Eu não quero que você vá. Eu quero que vocês fiquem. Não era um pedido. Era uma declaração. Não era um favor que ele estava oferecendo. Era uma escolha que ele estava fazendo. As lágrimas que ela segurava finalmente caíram. E pela primeira vez, ela não pensou em fugir. Ela não pensou no futuro, na complicação, no medo. Ela apenas assentiu, um aceno quase imperceptível, e apertou a mão dele de volta, enquanto a próxima contração a atingia com força total. E ele permaneceu ali, exatamente onde disse que estaria. Ele não é o pai biológico, mas agiu como um protetor desde o início. Você acredita que um homem pode amar um filho que não é seu com a mesma intensidade? Comenta aqui embaixo sim ou não e vamos ver o que a maioria pensa. O parto durou horas, longas, intensas e exaustivas. E Richard esteve ali o tempo todo, uma rocha inabalável ao lado dela. As unhas de Melissa cravaram em seu braço inúmeras vezes, a dor escapando em apertos desesperados, mas ele não se importou, nem por um segundo. Apenas segurava a mão dela de volta, a voz firme e constante em seu ouvido. Eu estou aqui, Melissa. Respira comigo. Eu estou aqui. Então, o som que mudou tudo. O choro, forte, agudo, cheio de vida. O bebê nasceu. A enfermeira, uma mulher experiente que já tinha visto de tudo, trabalhou com uma calma profissional. Mas ao invés de colocar o recém-nascido nos braços da mãe exausta, ela olhou para o homem que não arredou o pé, cujo terno caro estava amassado e o rosto tenso de preocupação. Sem perguntar, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela colocou o pequeno embrulho nos braços dele. Richard congelou. Olhou para o rostinho vermelho e enrugado, para os olhos ainda fechados, e sentiu o mundo inteiro se reconfigurar em seus braços. Um sentimento avassalador, uma mistura de amor e possessividade, o atingiu com a força de um trem. Ele se aproximou da maca. Melissa! A voz dele saiu rouca. Ela abriu os olhos, exausta, mas alerta, e viu a cena. Richard, o homem poderoso e solitário, segurando seu filho. Ele... A voz dela era um sussurro. Ele é lindo. Richard abaixou um pouco o bebê, para que ela pudesse vê-lo melhor, e algo novo, algo que ele não sentia desde a morte de sua esposa, brilhou em seus olhos. Felicidade, pura e incondicional. Quando voltaram para casa, a rotina que conheciam se desfez. Richard não voltou para a empresa. Ele tirou férias, usou todo o tempo que tinha acumulado por anos, inventou qualquer justificativa para seus sócios. A verdade era uma só. Ele não queria, não podia estar em nenhum outro lugar. Ele contratou as melhores enfermeiras noturnas, organizou tudo para que Melissa tivesse o máximo de apoio. Mas, ainda assim, ele estava presente. Sempre. Nas madrugadas difíceis, quando o cansaço vencia Melissa, era ele quem se levantava.
Nos dias de cólica, quando o choro de Benício parecia inconsolável, era a voz dele que o acalmava. Bastava Richard pegar o pequeno no colo e começar a falar, com sua voz baixa e grave, e o bebê se tranquilizava, como se reconhecesse aquele som desde o útero. Sem que ninguém precisasse dizer em voz alta, ele não estava mais ajudando, ele estava sendo pai. Melissa se pegava observando-os em silêncio. Richard andando pela sala com Benício em seus braços, a figura imponente agora embalando um ser tão pequeno. O contraste era avassalador, e ela, sem perceber, estava se apaixonando. Não pelo homem que a salvou, mas pelo pai que seu filho encontrou, e pela família que eles, mesmo sem nome, já pareciam ser. 3 meses se passaram. O bebê dormia tranquilamente no quarto novo. A casa estava em silêncio. Eles estavam na cozinha, frente a frente, depois de colocarem Benício no berço. A tensão entre eles era palpável. Você disse, naquele dia no hospital, que queria que a gente ficasse. Ela começou, a voz firme, mas o coração batendo forte. Você estava falando sério? Ele não respondeu de imediato. Deu um passo, depois outro, até ficar perto demais, invadindo o espaço dela. Eu parecia estar brincando, Melissa. A voz dele era baixa, intensa. Eu não estou brincando de casinha com vocês. Eu amo aquele menino como se fosse meu, e depois que vocês chegaram, o olhar dele suavizou, perdendo a dureza. Eu não sou mais tão sozinho, nem tão triste. Às vezes. Ela congelou e reconheceu as palavras exatas que ela tinha sussurrado para a barriga naquela noite no quarto do bebê. Os olhos dela se arregalaram. Você... Ele não confirmou nem negou. Apenas a olhou, deixando que ela entendesse. Você ama ele? Ela perguntou, a voz quase inaudível, precisando ouvir. Com todo o meu coração, ele respondeu sem hesitar. Não tenha a menor dúvida disso. Ela engoliu em seco. E o que você sente pela mãe dele? Ele inclinou a cabeça, um meio sorriso perigoso surgindo em seus lábios. Bom, um dia você me disse que eu era um bom amigo. Acontece, Melissa, que amigos não se olham como você me olha quando acha que eu não estou vendo. Ela ficou vermelha na mesma hora. Amigos não ficam admirando o outro quando ele está sem camisa no meio da noite. Ele continuou, a voz ainda mais baixa, aproximando o rosto do dela. Amigos não passam horas tentando pegar no sono, pensando em quem está no quarto ao lado, desejando a cada minuto que passa como eu fico toda noite. Ele estava tão perto que a respiração dele aquecia a pele dela. Eu não vejo mais a mulher que eu ajudei. Eu vejo uma mulher. E isso muda tudo, porque eu quero você, Melissa, e eu já passei do ponto de fingir que não. Naquele momento, a palavra amizade se tornou uma piada. Ele não pediu permissão. A mão dele desceu firme até a cintura dela e a puxou de uma vez, colando seus corpos. Ela mal teve tempo de respirar antes que a boca dele encontrasse a dela. Não foi um beijo hesitante. Foi um beijo carregado de meses de desejo contido, de gratidão, de medo e de esperança. Ele a beijou com uma intensidade que a deixou sem chão, mas com um controle que a fazia se sentir completamente segura. Ela ficou imóvel por um segundo, surpresa, mas então respondeu. E quando respondeu, ele aprofundou o beijo, a mão em sua cintura, apertando-a ainda mais contra ele, como se quisesse fundir os dois em um só. Quando o ar se fez necessário, ele recuou o suficiente para encostar a testa na dela. Agora me diz... A voz dele saiu rouca. Isso parece amizade para você? Ela não respondeu com palavras. Apenas segurou o colarinho da camisa dele e o puxou para outro beijo, dessa vez sem hesitação, sem dúvida, entregando-se completamente. Foi o suficiente. Ele a pegou nos braços com firmeza e a levou para o quarto. O quarto dele. O que aconteceu depois foi uma escolha mútua.
uma entrega. Cada toque, cada carícia era carregada de uma intenção cuidadosa, como se ele estivesse honrando não apenas o corpo dela, mas tudo o que ela tinha passado até chegar ali. E pela primeira vez na vida, Melissa se sentiu completamente desejada, completamente segura e completamente amada. Naquela noite, o quarto que era só dele se tornou o lugar dela também. E o espaço entre eles, antes preenchido pela incerteza, agora transbordava de um futuro compartilhado. Quando o sol começou a nascer, ela estava deitada, a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração. Então, ele quebrou o silêncio, a voz com um tom divertido. Lindo de um jeito rústico, ela levantou o rosto, rindo, o rosto corado. Então você estava mesmo ouvindo atrás da porta. Ele soltou um pequeno riso pelo nariz. Só um pouco. A mão dele deslizou devagar pelo braço dela. Você estava adorável, falando daquele jeito. Ela desviou o olhar por um segundo, sentindo o calor subir no rosto. E você, ela murmurou ainda perto, não devia escutar as conversas dos outros. Ele se aproximou um pouco mais, a voz quase contra os lábios dela. Ainda bem que eu escutei. Alguns meses depois, Melissa sentia que podia dar mais um passo. Eu quero trabalhar, disse uma noite com cuidado. Pelo menos meio período. Ele a olhou com atenção. Eu preciso me sentir útil, continuou. Menos dependente. Ele não respondeu na hora, mas assentiu. Tudo bem. Melissa começou a trabalhar na empresa, um cargo administrativo simples, como combinado. Ela queria conquistar seu espaço por mérito. Ninguém sabia de sua relação com o CEO, e era melhor assim. Mas a discrição não a protegeu de Paola, uma funcionária ambiciosa e invejosa do mesmo setor, que imediatamente a marcou como um alvo. As implicâncias eram sutis, mas constantes. Pequenas humilhações, tarefas servis, comentários maldosos, Melissa aguentava em silêncio. Até o dia em que Richard desceu ao setor sem avisar. Paola o viu e correu em sua direção, o corpo se insinuando. Chefinho, eu preciso que você analise um projeto meu, ela dizia, a mão tocando o braço dele de forma insinuante. Melissa viu a cena e um ciúme primitivo, algo que ela nunca tinha sentido, a atingiu com força. Richard, percebendo o olhar de Melissa e o desconforto da situação, se afastou de Paola com uma frieza profissional. Peça para seu supervisor. Eu tenho um compromisso. E então, para o choque de todo o setor, ele chamou Melissa na minha sala, agora. Quando entraram na sala dele, a porta mal se fechou e Melissa explodiu. Não com gritos, mas com uma irritação contida que a fazia andar de um lado para o outro bufando. Ele percebeu na hora, um leve sorriso se formando em seus lábios antes que ele o contivesse. Aconteceu alguma coisa? Ela parou e cruzou os braços, encarando-o. Aconteceu. Sem rodeios, e antes que ele dissesse qualquer coisa, ela começou a imitar a voz melosa e insinuante de Paola. Chefinho, será que o senhor pode analisar meu projeto? Ela fez um gesto com a mão no ar, simulando o toque de Paola no braço dele. Ele não conseguiu segurar. Um sorriso escapou, baixo, mas genuíno, porque o ciúme dela era evidente. E de alguma forma que ele não sabia explicar, era lindo. Era a prova de que ela se importava, de que o que eles tinham era real para ela também. Ele se aproximou com calma, diminuindo o espaço entre eles. Segurou o queixo dela com delicadeza, forçando-a a olhá-lo nos olhos, e deu um beijo rápido em seus lábios. Você sabe que eu só tenho olhos para você. Não sabe? Ela manteve o olhar firme, a irritação ainda presente. Isso eu sei. Uma pausa. Mas ela claramente tem os dela bem em cima de você. Pelo que eu vi. Ele soltou um pequeno suspiro, mas o sorriso não deixou seu rosto. Vamos falar da gente agora. Esquece ela.
Ele se aproximou mais, a voz baixando um tom. Vamos jantar hoje à noite? Só nós dois. O olhar dele suavizou. O Benício fica com a babá hoje. Ela hesitou. Ainda estava chateada e processando a cena lá embaixo, mas assentiu. Tá. Ele analisou o rosto dela por um segundo, a expressão emburrada, e sorriu de canto. Você fica linda com essa cara de brava. Ela tentou não sorrir de volta. Não conseguiu completamente. Ele a puxou pela cintura, colando o corpo dela ao seu, e a beijou de novo. Dessa vez, mais demoradamente. Ela recuou um pouco, o fôlego curto, e sussurrou contra os lábios dele, provocando. Aqui não, chefinho. Ele sorriu contra a boca dela. Em vez de se afastar, ele se inclinou e beijou a curva de seu pescoço. De leve. Um arrepio percorreu o corpo dela. Ela fechou os olhos por um instante, rendendo-se ao momento, mas então a razão voltou. Ela se afastou, o rosto corado. Eu tenho que trabalhar. E saiu da sala, tentando manter a postura profissional, deixando-o para trás com um sorriso satisfeito no rosto. Mas no dia seguinte, a trégua acabou. Paola, sentindo-se ameaçada, dobrou a aposta. Então, Melissa, ela disse, parando em frente à mesa dela, os braços cruzados. O que o Sr. Richard queria tanto com você ontem? Fiquei curiosa. O tom era venenoso, diferente de antes. Mas Melissa também estava diferente. Ela não abaixou o olhar. Acho que esse assunto não é da sua conta. Paola ficou em choque por um segundo, surpresa com a resposta direta. Escuta aqui, novata. Ela deu um passo à frente, a voz de ameaça. Você acabou de chegar e já está se achando a protegida do chefe? Um sorriso debochado se formou nos lábios de Paola. Fique sabendo que ele jamais olharia para uma pobretona como você. Aquelas palavras, pobretona, atingiram um nervo exposto. Lembraram Melissa da calçada da rodoviária, da humilhação, da fome. Ela sustentou o olhar de Paola e naquele exato momento uma chave virou dentro dela. Uma decisão foi tomada. Nunca mais. Nunca mais ela aceitaria ser diminuída daquela forma. Paola, alheia à tempestade que acabara de despertar, continuou. Agora vai lá, pega um café para mim. Melissa se levantou. Devagar, calma demais. Um sorriso frio e quase imperceptível em seus lábios. Claro. Ela foi até a copa. Preparou o café com uma precisão cirúrgica, sem pressa, sentindo o calor da xícara em suas mãos. E voltou. Quando se aproximou da mesa de Paola, que a esperava com um ar de triunfo, Melissa não hesitou. Sem aviso. Sem uma palavra. Ela virou a xícara. O café quente caiu direto na blusa de seda branca de Paola. Você está louca? Paola gritou, pulando da cadeira, o choque e a dor em seu rosto. Melissa a encarou. Fria. Firme. Os olhos queimando com uma intensidade que Paola nunca tinha visto. Eu nunca estive tão lúcida na minha vida. Paola, ainda em choque, o dedo trêmulo apontado para Melissa, gritou para que todo o andar ouvisse. O Sr. Richard vai ficar sabendo disso. Você está demitida. Ele não vai gostar nada disso. Melissa não recuou. Nem 1 centímetro. Não vai mesmo. E pela primeira vez, não era mais a Melissa que aceitava tudo em silêncio. Era uma leoa protegendo seu território. Richard chegou no exato momento. A voz dele, firme e autoritária, cortou o caos. O que está acontecendo aqui? A cena estava formada. Paola, descontrolada, a blusa manchada, gesticulando de forma exaltada. Melissa, imóvel, fria, olhando diretamente para ela. Chefe! Paola correu em direção a ele, assumindo o papel de vítima. Essa mulher está louca. Ela jogou o café quente em mim. Do nada. Ela me atacou. Melissa não disse uma palavra. Não tentou se defender. Apenas ficou em silêncio, observando, esperando. Seus olhos se encontraram com os de Richard por uma fração de segundo. Um olhar que dizia mais do que qualquer palavra.
Ele entendeu que havia mais ali. Ele não se deixou levar pela cena. Seu olhar passou de Paola para Melissa, e então ele perguntou, a voz perigosamente calma: Senhorita Paola, por qual motivo a Melissa faria uma coisa dessas? Ela travou. Eu não fiz nada. Eu só pedi um café. Ele não respondeu a ela. Virou o rosto para Melissa, a decisão já tomada. Melissa, venha comigo, agora. Ela assentiu e o seguiu. Atrás deles, Paola soltou um riso baixo, convencida de que a novata seria demitida. Na sala, a porta se fechou. Ele a encarou. O que aconteceu? Ela me humilhou, Melissa disse, a voz firme. Vem me humilhando desde que cheguei. Hoje ela me chamou de pobretona. Disse que um homem como você nunca olharia para mim. O olhar dele endureceu. Por que não me contou antes? Porque eu sei me defender e não queria causar problemas, mas eu perdi o controle. Quando ela te chamou de chefinho e passou a mão em você... Ela respirou fundo. Desculpe, eu não devia ter jogado o café. Ele se aproximou, calmo, mas com uma fúria contida em seus olhos. Você está certa em uma coisa. Você não devia ter jogado o café. Devia ter me contado no primeiro insulto. Ninguém humilha a minha mulher, e fica por isso mesmo. A voz dele era baixa, mas carregada de uma promessa de retribuição. Minha mulher. As palavras ecoaram na sala. Richard. Ela começou, mas ele a interrompeu. Eu vou resolver isso. Agora. Ele segurou a mão dela e saiu da sala, voltando para o andar de baixo, de mãos dadas. O setor inteiro silenciou quando eles apareceram. Paola, que ainda se lamentava, ficou pálida ao vê-los. Richard parou no centro do escritório, a presença dele dominando o ambiente. Senhorita Paola, a política desta empresa é de tolerância zero com assédio e humilhação. Uma pausa. Principalmente quando se trata da minha mulher. O queixo de Paola caiu. O choque percorreu o escritório. Chefinho, eu não sabia que ela era sua. Independente de quem ela seja, sua atitude foi inaceitável. E não me chame de chefinho. Você está demitida. Mas ela jogou café em mim. Paola gritou desesperada. Ele nem piscou. Considere legítima defesa. Silêncio total. Ele se virou e, ainda de mãos dadas com Melissa, a levou para longe dali, deixando para trás um escritório em choque e a certeza inabalável de que a mulher ao seu lado nunca mais estaria sozinha. Naquela noite, na segurança de seus braços, ela agradeceu. Obrigada por me defender. Você não precisa mais se defender sozinha, ele disse. Eu estou aqui. Ele a olhou nos olhos, a intensidade de seu amor visível. Eu disse para todos que você é minha mulher. E você é, se aceitar o meu pedido. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Melissa, casa comigo. Quero que meu nome esteja no seu e no do nosso filho. Quero acordar todos os dias sabendo que vocês são a minha família. Com lágrimas de pura felicidade escorrendo pelo rosto, ela sussurrou: Sim, sim, eu caso com você. Meses depois do casamento, Melissa o encontrou na cozinha. Amor, ela disse com um sorriso nervoso. Eu estou com vontade de comer arroz com chocolate derretido de novo. Ele parou. O copo de água em sua mão. Ele olhou para ela, o cérebro conectando os pontos. O sorriso dele desapareceu, substituído por um choque de pura compreensão. Da última vez que você disse isso, você estava... Ele não precisou terminar. Eu descobri há pouco tempo, ela disse, a voz trêmula. Não contei antes porque... Tive medo. A gente acabou de se casar. O Benício ainda é pequeno e... Ele não a deixou terminar. Atravessou a cozinha em duas passadas, a ergueu do chão em um abraço esmagador e a beijou com toda a alegria que transbordava de seu coração. Quando a colocou no chão, os olhos dele brilhavam com lágrimas. Medo? Melissa, eu te amo.
Eu não abandonei um filho que não era meu de sangue. Eu jamais abandonaria o irmão dele. Jamais. Nem a mãe brava e teimosa deles. O casamento, que já era feliz, tornou-se completo. Anos depois, a cena se repetiu no altar, mas desta vez era o batizado de sua filha, Lúcia. Benício, já um menininho, segurava a mão do pai. Ao ver a mãe com a irmãzinha no colo, ele disse alto e orgulhoso: "Olha, papai, a mamãe e a Lúcia estão lindas." Richard sorriu, as lágrimas escorrendo sem vergonha. Naquele momento ele olhou para sua família e soube que não era mais sobre as perdas do passado. Era sobre tudo que eles haviam construído, das cinzas de uma calçada de rodoviária. Uma família. De verdade. Esta história, a sua história, é a prova de que um único ato de compaixão pode reescrever um destino inteiro, e que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em encontrar a mão certa para te ajudar a levantar. A jornada de Melissa e Richard nos ensina que laços de sangue não definem uma família. O que define é a escolha. A escolha de ficar, de proteger, de amar incondicionalmente. Se você chegou até o final, então você acredita, como eu, no poder transformador do amor. O time que entende que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados nos desafios mais difíceis. A história de Melissa e Richard fala sobre como um lar não é feito de paredes, mas de pessoas. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Melissa e Richard continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.